Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai estar falando de como que a gente convence um amigo a, a gostar de Jesus. Como assim? Tipo, alguém que viu o meu vídeo anterior, talvez pense, ele tá falando a mesma coisa do vídeo anterior. E não é. O vídeo anterior, eu não sei se foi o vídeo anterior, retrasado, eu não lembro. Eu sei que eu fiz algum vídeo que eu mostrei como que espalha o evangelho para alguém. Mas a coisa muda porque, tipo, uma coisa é você falar de um evangelho para um pai seu, para alguém da sua família, para um estranho muda, para uma pessoa que você nunca viu. Agora, para um amigo, tipos de relações diferentes exigem uma forma de falar diferente. Eu não tô falando que o que tava naquele vídeo de como espalhar o evangelho tá errado, que você, tipo, aquilo não se aplica a um amigo, nada a ver, tá? Aquilo se aplica a um amigo, mas esse vídeo em específico é focado em amigos, aquele era pra geral, pra amigo, pra familiar, pra uma pessoa que você nunca viu, que eu acho importante, sabe? Porque às vezes a gente consegue falar para um familiar, a gente com alguma pessoa que nunca viu, porque a gente nunca vai ver essa pessoa, ou até não tá nem vendo, né? Tá, tá atrás do celular ali na internet. Mas falar de Jesus para uma pessoa que você convive, né? Um amigo seu. Quer dizer, às vezes você nem convive com um amigo, mas é diferente, enfim. A questão é a seguinte, a gente, primeiro de tudo, a gente não deve ter vergonha de falar para o amigo que a gente segue Jesus. Porque até Jesus fala, se me negares diante dos homens, quando o Filho do Homem vier na sua glória, ele te negará diante de Deus. Quando estiver diante do Filho, alguma coisa assim. Mas que Jesus está falando assim, se você negar ele aqui na terra, ele vai negar você diante do Pai. Se você tiver vergonha nele aqui na terra, ele te terá vergonha de você diante do Pai. Então primeiramente, a gente nunca deve negar Jesus. Se alguém te perguntou, ô Vitor, você é cristão? Ou alguma coisa assim, alguma situação que levou você a falar se você segue Jesus ou não, você tem que falar. Você fala. Não se envergonhe disso. Seguir Jesus não é uma coisa ruim. O problema é que o mundo coloca isso como uma vergonha porque o mundo ele não gosta de verdade. O mundo não gosta de luz, o mundo quer pecado, o mundo quer as coisas ruins. Mas ser cristão definitivamente é uma coisa boa, você não tem que ter vergonha disso de forma alguma. É o mundo que coloca esse filtro, não, cristão é chato, cristão é sei lá o que, enfim. Não liguem pro que o seu amigo, as outras pessoas vão pensar. Afirmem que vocês seguem Jesus se vocês precisarem falar isso. Então não é pra você sair se gabando também não, tá? Não é pra você sair na rua ou contando para os seus amigos que você segue Jesus para se gabar, não. Mas não é pra você ter vergonha se alguma hora você tem que falar. Segundo, esse também é sobre vergonha, mas só que não sobre você. Quer dizer, é sobre você na verdade, mas em outra área. De você não ter vergonha de contar para os seus amigos de Jesus. Porque como é que é? Quando a gente fala de Jesus, muitas vezes se a gente falar, né? A maioria das pessoas nem fala de Jesus para os amigos. E a gente tem que falar. Tipo, a gente fala correndo, fala de qualquer jeito, só pra você falar, pronto, aqui tá feito. Tipo, jogado assim. Mas não, a gente tem que falar o que a gente sabe de Jesus pra pessoa, não só os 5% pra você falar um minuto ali e parar com a situação, tipo, pra você não sentir envergonhado. Mas a gente tem que falar de Jesus completamente. Falar a parte que ele morreu na cruz pelos pecados, que você tem que crer nele, que você tem que não só crer nele, mas também mudar de atitude, nascer de novo, né? No sentido de ter uma vida nova, uma vida que tenta não pecar, uma vida que obedece a Deus, uma vida que se aproxima de Deus. Ter uma mudança tanto na mente quanto nas atitudes.
ler a Bíblia todo dia para ajudar, falar conselhos, orar, jejuar, tudo isso. Você fala de Jesus tudo que você sabe, não só para você falar que está feito. E já entra no terceiro caso. Não fale de Jesus só para ou se gabar ou para você falar para Deus assim, olha Deus, olha como que eu sou bom. Fale de Jesus para uma pessoa. Não, isso, ou melhor, ou para você como se estivesse cumprindo uma tarefa. Não que não seja. Jesus mandou a gente, assim, não seja uma tarefa no sentido, não ser uma coisa mecânica que você faz, tipo, qualquer jeito, ou sem importância. Mas, tipo, é um dever que a gente tem. Mas não no sentido de tarefa. A gente não deve fazer só por fazer. Não, eu tenho que espalhar o evangelho. Você tem. Mas não faça isso. Tenta não fazer isso com obrigação. Tenta fazer isso com... Porque... tenta fazer isso como você estivesse ajudando alguém, sabe? Porque você tá... No final das contas, você tá ajudando alguém. Você tá falando de Jesus pra uma pessoa, você tá evitando que ela vá pro inferno no futuro. Quer dizer... Não garantidamente, né? Infelizmente, a gente não garante nada você falar de Jesus para alguém, mas se você não falar, não é aí que não vai ter chance nenhuma mesmo. Você tá pelo menos plantando a semente ou desenvolvendo a semente que já foi plantada, porque às vezes a pessoa já ouviu falar de Jesus, mas não sabe direito ou tá afastada. E não fazendo por fazer assim, sabe? Porque muita gente só quer espalhar o evangelho pra gente largar disso de uma vez, pra gente se livrar da situação. Mas não façam isso. A gente tem que falar porque a gente ama a pessoa. A gente não quer ver ela indo pro inferno. O quarto ponto também, para ajudar, aproveitando isso que eu falei agora, é que pra gente ajudar em todos os outros que eu já falei, para tirar a vergonha, para tirar o medo, para tirar o fazer por fazer, é você ver que você não tá fazendo, você não tá só batendo um papo com a pessoa, você não tá só batendo um papo que poderia ser, entre aspas, vergonhoso, que poderia ser só uma tarefa, que poderia ser qualquer coisa, poderia ser de qualquer jeito. Não, você está falando do destino, da eternidade para alguém. Pensa comigo, imagina se você chega lá no céu, o Jesus para assim e fala, por que você não falou de mim para essa pessoa? Ela poderia ter se convertido se você tivesse falado de mim para essa pessoa. O que você ia dizer? O que você ia falar para Jesus? Você não ia ter o que falar, né? Porque você sabe que você está errado. Não contra fatos, não argumentos. Então lembre-se, quando você for falar de Jesus para uma pessoa, ou se você estiver evitando falar, aquilo é o destino de uma alma eterna, um destino eterno de uma alma. Não pense nisso como uma brincadeira, como uma coisa simples, uma coisa sem importância, não. Aquilo é para onde que a pessoa vai para sempre, depois que ela morrer. O inferno não é só um lugar que você fica para sempre, é um lugar que você sofre para sempre. Então, entenda isso, entenda a importância que vai te ajudar em todos os pontos, para você perder vergonha, medo de falar para a pessoa, fazer por fazer, e ajudar você, inclusive, a falar mais de Jesus para outras pessoas. Eu fico com o vídeo por aqui e deixem um like, comentem, se inscrevam para essa mensagem chegar a mais pessoas. Fiquem com Deus e tchau.